Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para te dar as boas-vindas em mais um culto da vitória, um culto tão abençoado que tem assim edificado a nossa fé, edificado as nossas vidas. E eu sei que hoje não vai ser diferente, então fique conectado até o final conosco, que Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você. Então sejam bem-vindos a esse culto da vitória. Envie esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração de cada uma dessas pessoas que estarão conectadas aqui conosco. Vamos louvar ao Senhor com alegria e eu já volto para darmos continuidade ao nosso culto. Deus abençoe. O Senhor reina sobre todos nós. Glória a Deus. Tu és soberano, não há outro igual a ti, Deus, não há outro. Aleluia. É o Senhor que tem a palavra final.
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pai. Nós agradecemos muito ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pela fé, por tudo que o Senhor ainda vai estar fazendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, você pode dizer graças a Deus. Nós estamos em mais um culto da vitória, chegando aí o finalzinho da semana. Espero que a sua semana tenha sido boa, tenha sido excelente, e agora vamos edificar, né, a nossa fé através desse culto, através da ministração da palavra de Deus. E chegou o momento de ofertarmos. Eu quero ler um versículo com você, que está ali em Provérbios, no capítulo 11, no verso 25, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui nós percebemos uma grande chave para sermos prósperos, e a Bíblia diz que a chave para a prosperidade é sermos generosos. O generoso prosperará. Então a generosidade, ela abre caminho para a provisão de Deus, para a prosperidade de Deus em nossas vidas. Então, querido, não abra mão de expressar a sua generosidade. Não abra mão de devolver o seu dízimo, de devolver ofertas generosas, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo, Deus, de plantio, um tempo onde nós temos a oportunidade de expressar a nossa generosidade, para que possamos continuar prosperando, continuar crescendo em todas as áreas. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo suprimento de todas as nossas necessidades, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós declaramos que o Senhor continuará nos sustentando. Pai, nós louvamos o teu nome, somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Então faça isso agora. Você pode usar o nosso QR Code fazendo uma transferência, ou se preferir amanhã ou ao longo da semana, uma transferência bancária, um depósito, mas não abra mão de exercer, não é isso? De praticar esse princípio tão precioso para as nossas vidas. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Amém, glória a Deus, a paz de Cristo a todos os irmãos da Igreja Pastor de São Gonçalo. Estamos aqui mais uma vez para esse culto da vitória. Amém, queridos? Estava com saudade, fiquei 3 semanas aí, mas graças a Deus estamos aqui de volta para a honra e glória de Jesus. E tenho certeza que nesta noite
o Senhor vai nos trazer vitória. Amém, queridos? Que nós possamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus possa entrar e nos ajudar a viver uma vida excêntrica como verdadeiro cristão em Cristo. Amém, queridos? Que esse culto da vitória, nós temos procurado trazer mensagens que têm nos edificado, que têm nos encorajado mesmo a sermos vitoriosos. Amém, querido? Mas para sermos vitoriosos, nós sabemos que existe algo que temos que fazer para que nós possamos alcançar a vitória. É preciso obedecer, é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso ter um coração de servo para sermos muito abençoados. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração, porque a palavra de Deus, ela é ministrada tanto na minha vida, quanto na vida dos irmãos e das irmãs que estão aí aqui assistindo esse culto da vitória. Amém, queridos? Não vamos perder muito tempo, vamos entrar logo na mensagem. Nosso tema da nossa mensagem hoje é preciso nascer de novo. Amém? Eu acho e tenho certeza que você talvez já ouviu muitas mensagens falando sobre isso, né? É preciso nascer de novo. Mas hoje eu tenho certeza que Deus vai falar a mim e ao seu coração de uma forma diferente, de uma forma onde nós também vamos entender todos os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. Então, o tema de nossa mensagem é preciso nascer de novo. O texto base está lá em João capítulo 3, amém? Se você tem a sua Bíblia, abra em João capítulo 3, João o Batista, do versos 1 até o versos 10. Amém, queridos? Então vamos ler a palavra de Deus para nós entendermos essa mensagem em nome de Jesus. Que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Até aqui nós vamos agora entendermos, essa passagem, esse texto que é muito rico, que é muito edificante e que nos traz uma aleatória, querido, muito importante em relação ao novo nascimento, a nos tornarmos nova criatura, uma nova pessoa, transformada pelo Espírito Santo. Então, Nicodemos, ele era um homem muito, naquela época, muito influente, no meio daquela
vida judaica. E a gente entende que ele, por ser um homem sábio, inteligente, uma autoridade, ele viu que Jesus, ele podia mudar a vida, ele podia transformar o ser humano, apesar de todos os demais, né, da autoridade, onde ele residia ali. Muitos eram o contrário, não acreditavam em nada que Jesus falava, ou eles descartavam Jesus totalmente, dizendo que ele era um falso mestre, dizendo que Jesus não era ninguém. Mas ele, graças a Deus, acreditou naquilo que Jesus estava falando. Nicodemos, podemos dizer, eu estava pesquisando em relação à vida de Nicodemos. A história de Nicodemos, na verdade, não tem muito o que falar, não tem nada que fale muito sobre Nicodemos, mas alguns historiadores dizem que ele, na posição de hoje, nos tempos de hoje, ele seria um governador, amém? Uma pessoa muito importante, muito influente, que nos tempos de hoje, né, a gente sabe que até mesmo para ter acesso a essas pessoas é muito difícil. Mas ele, por ser uma pessoa influente, uma autoridade, mesmo assim, ele se rendeu, ele procurou a Jesus, ele foi até Jesus para poder perguntar, fazer perguntas, porque ele tinha dúvida em relação ao reino dos céus. Amém? E Jesus, mostrando para ele muita sabedoria, e explicou algumas coisas, e ele, quando se deparou com essa explicação de Jesus, que era preciso nascer de novo, ele ficou logo abismado, ele ficou logo, talvez, pensando como que o homem pode nascer de novo. Ele mesmo fala para Jesus que como pode o homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Não é possível isso acontecer, é claro. Mas o que Jesus quis falar para ele era de um nascimento, querido, de uma nova pessoa, uma nova criatura. Vamos ao texto para nós entendermos. No versos 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todos nós que decidimos viver para Jesus, sabemos da importância de nos despir do velho homem, pois a frase que diz nascer de novo significa se tornar um verdadeiro discípulo, uma nova criatura, um novo homem ou uma nova mulher. Então, através dessa passagem, nós iremos aprender que todos nós precisamos, querido, nascer de novo, mostrando a boa obra do Espírito Santo em nós. Amém? É interessante que quando a gente falamos, muitas vezes, para as pessoas, nós vamos trazer para o nosso contexto, né, espiritual, quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus, falamos de salvação, nós sempre falamos que é preciso nós termos a atitude de mudar a nossa forma de viver, a nossa maneira de agir, as nossas atitudes. Então, tudo isso a gente falamos para as pessoas, né? A gente levamos as pessoas a entender que sem um novo nascimento não tem como você dizer que você teve um encontro com Jesus. E é isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, se você quer alcançar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Ou seja, é preciso se tornar uma nova pessoa, um novo homem. Assim Jesus disse para ele. E nós, graças a Deus, fomos um dia também evangelizados. Nós
ouvimos falar, né, de salvação, ouvimos falar do reino de Deus, e isso também nos traz, querido, uma certa lembrança, né, em relação ao reino de Deus, que sem o novo nascimento não podemos ver o reino de Deus. O homem precisa entender que quando ele aceita Jesus, quando ele toma decisão por Jesus, é preciso buscar um novo nascimento. Ou seja, é preciso buscar ser uma nova criatura. Primeiro ponto que eu coloquei para nós entendermos bem é: ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. Amém? Se não nascer de novo, ninguém herdará o reino dos céus. Então é muito difícil para o ser humano entender este propósito de Jesus em sua vida. Nascer de novo é deixar para trás as práticas, né, do velho homem. Também é uma questão de obedecer a Deus para que sejamos transformados através da sua presença em nossas vidas. Na verdade, os dois significados, né, condizem com a obra do Redentor de Jesus em nossas vidas. E muitas pessoas acham que ao levantar, né, as mãos ou aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador já é o suficiente. Mas nós só entenderemos isso, querido, se olharmos para as coisas que vêm do alto ou as coisas que vêm dos céus. Amém. Vamos trazer agora esse contexto para a minha e para a sua vida, ou para a vida daquela pessoa que você talvez esteja evangelizando, que você talvez esteja falando de Jesus para ela. Talvez ela tenha frequentado o Life Group, tem frequentado a sua célula, e você tem ali falado daquilo que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa ela acaba não entendendo esse novo nascimento. Primeiro, Jesus fala que temos que nascer da água e do Espírito. Amém? A água representa a vida. Amém, querido? E o vento aqui que Jesus fala, né, representa o Espírito Santo. Então, se nós entendermos que para nascer de novo é preciso renunciar a muitas coisas que nós praticávamos lá atrás, então será muito importante para mim e para você, quando nós começarmos a caminhar de maneira correta na presença de Deus, nós sabemos que aí sim estamos sendo transformados, que aí sim o novo homem está começando a nascer dentro de mim e dentro de você e dentro daquela pessoa que você tem ganhado para Jesus, que você tem levado para a presença de Deus. É importante todo homem entender que o novo nascimento requer de nós, querido, atitudes para que nós possamos fazer a vontade de Deus prevalecer nas nossas vidas. Nascer de novo significa aprender as coisas certas, não como nós aprendemos de maneira errada aquilo que o mundo nos ensinou, mas aprendermos agora com Jesus, através da sua palavra, que o novo homem ele precisa praticar coisas boas. Amém, querido? Ele precisa ser uma pessoa diferente, amável, uma pessoa totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando a pessoa ela nasce de novo, ela começa a ser guiada pelo Espírito Santo, ela começa a ser levada pelo Espírito Santo a lugares que nem mesmo ela vai entender. Por isso nós precisamos buscar esse novo nascimento, buscar essa nova maneira de viver, nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, para que Ele possa, através da minha e da sua vida, fazer com que outras pessoas também
possam alcançar o reino dos céus, tendo essa mesma atitude de deixar Deus trabalhar na sua vida e ela ser transformada. Eu tenho certeza que você, talvez, nesses dias, né, tem passado por isso, tem buscado levar a pessoa à presença de Deus, mas tem sido difícil a pessoa entender esse novo nascimento. Mas Nicodemos, não se fala na Bíblia que Nicodemos ele foi salvo ou ele foi um discípulo, né? Historiadores falam que ele creu, ele acreditou naquilo que Jesus falou, mas não fala se ele foi salvo ou se ele continuou na presença de Deus. Mas eu creio que quando nós temos uma atitude como essa de Nicodemos, certamente ele foi alcançado pela graça de Deus, ele foi alcançado pelo poder de Deus e tenho certeza que ele se tornou um discípulo de Jesus. Então é por isso que nós não podemos desistir de fazer a vontade de Deus prevalecer, levar as pessoas a alcançar o reino de Deus, é fazer elas entender que o novo nascimento nos traz, querido, atitudes que vêm agradar a Deus, que nos torna pessoas obedientes e fiéis, ao ponto de nós nos rendermos aos pés de Jesus e reconhecermos Ele como nosso único Senhor, como aquele ao qual nós devemos obedecer diariamente. Amém? Então, o reino de Deus, querido, para nós alcançarmos o reino de Deus, nós precisamos ter essa atitude de deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas para que nós possamos ser um novo homem ou essa nova criatura. Então ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. É preciso nascer de novo. E nascer de novo implica, como eu estava falando, em ter novas atitudes, em ter novos pensamentos, em acreditar nas promessas de Deus e principalmente deixar o Espírito Santo trabalhar na minha e na sua vida, porque como Jesus ele fala aqui, olha, no versículo 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém, querido? Nós nascemos da carne, amém? Fomos gerados pela carne. Mas agora, quando nós temos a atitude de viver para Jesus, de ter Ele em nossa vida, nós precisamos agora nascer do Espírito. Como a Bíblia, como Jesus ensina para Nicodemos. E isso não é só para Nicodemos, isso é para todos nós. Por isso que Jesus fala sempre no sentido plural, Jesus sempre fala no sentido de que outros também podem alcançar a mesma promessa que Ele tem feito na minha e na sua vida. Amém? O segundo ponto, todos os que nascem da água e do Espírito adoram a Jesus em espírito e em verdade. Em João capítulo 3, do versos 4 ao 10, assim, aqui mesmo em João, né? Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos ficar
aqui no versos 8, para nós entendermos. Então, todos nós teremos uma grande mudança quando começarmos a ver as coisas espirituais de uma forma diferente, não como o mundo vê, pois se somos guiados pelo Espírito Santo, então iremos vencer o velho homem e deixar as coisas velhas do velho homem, né, para trás, e iremos adorá-lo em espírito e em verdade, buscando o que é do alto. Sendo assim, com certeza as mudanças virão e o nosso testemunho será verdadeiro. Amém? Nós agora podemos falar. Quem é esse novo homem? Quem é essa nova criatura? Como eu falei, querido, para nós nascermos de novo, sermos transformados, precisamos deixar para trás tudo aquilo que é velho. Todas as nossas práticas que desagradavam a Deus, todo o nosso mau testemunho, toda a maldade, né? Todo pensamento prostituto, todo pensamento de ódio, de mágoa, de ressentimentos, tudo aquilo que o velho homem trazia, manias, né? Atitudes que muitas vezes desagradava a outras pessoas, palavras, enfim. Nós precisamos agora entender que esse novo homem ele precisa viver de uma forma diferente, já que ele nasceu do Espírito, né? Ele não vive mais para a carne, ele agora tem que viver pelo Espírito. Amém? Então é preciso nós entendermos isso. Deixarmos a vontade da carne. É começarmos a entender a vontade de Deus na nossa vida e começamos a viver pelo Espírito. E o Espírito Santo a cada dia começa a fazer essa obra dentro de mim, dentro de você, para que nos tornamos essa nova criatura ou esse novo homem. E esse novo homem ele precisa deixar para trás algumas coisas que você fazia no passado, agora você não precisa mais fazer. Precisa aprender agora com o Espírito Santo as nossas nova maneira de viver. Eu costumo sempre falar, uma vez eu entrei até mesmo assim num assunto com uma pessoa e a gente estava conversando em relação a algumas pessoas que vêm para a presença de Deus, como, por exemplo, alguns artistas, né? Pessoas famosas, pessoas da alta, por exemplo. Aqui Nicodemos, ele era uma pessoa da alta sociedade, mas ele entendeu os planos de Deus e teve a humildade, né, de querer nascer de novo. Mas, infelizmente, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que a nossa liberdade é fazer o que nós queremos e não a vontade de Deus. É aí aonde vem os problemas, é aí aonde vem o mau testemunho, é aí aonde muitas vezes as pessoas elas acabam influenciando na vida de outras pessoas negativamente por causa da atitude daquela pessoa que não é capaz de deixar para trás aquilo que ela praticava para ser uma nova criatura. Entenda bem, querido, e eu falando sobre esse assunto com essa pessoa, e a gente conversando e realmente a gente começamos a falar de alguns artistas, né? Eu não vou aqui ditar nome porque não é necessário, mas a gente sabe que pessoas elas querem vir para a presença de Deus, dizer que agora elas são evangélicas, mas elas querem ainda continuar cantando as músicas mundanas, elas ainda querem continuar praticando algumas coisas que ela praticava antes, não querem renunciar de coisas que desagradam a Deus para ser essa nova criatura, para se tornar esse novo homem ou essa nova mulher. Então, nós precisamos falar a verdade para as pessoas, porque a verdade ela deve prevalecer. E aqueles que querem adorar Deus em espírito, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa pessoa ela é incomodada em relação a isso, mas muitas vezes ela não quer ouvir.
Amém? Então, querido, infelizmente até mesmo a gente vê que tem até mesmo pastores que apoiam essas coisas. Tem pastores que, se ganhar às vezes uma pessoa famosa para Jesus, e essa pessoa vai falar, não, eu tenho Jesus no coração, mas eu vou continuar o meu trabalho, porque é meu trabalho cantar, eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa, e vou continuar cantando, mas na presença de Deus. Eu conheço alguns, por exemplo, que vai em televisão, que canta aquelas músicas que não tem, às vezes, sentido, e que falam que são evangélicos, que são cristãos, que frequentam a igreja, isso, aquilo e tal. Mas elas não querem, querido, renunciar. Elas não querem ser transformadas nessa nova criatura. E às vezes as pessoas pensam que ser uma nova criatura, a base é só essa, mas não é. São um conjunto na nossa vida. São várias coisas que vai nos tornar essa nova criatura. E isso é uma delas que eu estou falando, por exemplo. Mas tem muitas outras coisas nas nossas vidas que é preciso lançar fora. É preciso tirar de dentro de mim, de dentro de você, para que esse novo homem possa brotar. O novo homem, querido, guiado pelo Espírito Santo, ele vence o mundo. Ele é uma pessoa de fé. Ele faz a vontade de Deus. Ele obedece a palavra, ele segue os mandamentos, ele se torna servo, ele se torna uma pessoa fiel aos seus líderes, ele se torna uma pessoa que ama as pessoas, que quer ver as pessoas também alcançar o reino de Deus. Não tem como essa pessoa querer nascer de novo se ela não quiser deixar para trás as velhas práticas do velho homem. Então vamos buscar entender isso, porque a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro. Essa palavra, ela me trouxe umas lembranças, né? Ela me trouxe alguns esclarecimentos em relação a algumas coisas em minha vida que é preciso abandonar. E às vezes a gente tem tanto tempo de igreja e continua às vezes praticando coisas que não agradam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para tirar aquilo que é preciso. Se eu e você obedecermos, se eu e você entendermos os propósitos de Deus, porque o novo nascimento é se tornar uma nova criatura, é ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, ele sempre vai falar dentro de mim e de você o que é preciso nós lançarmos fora. A vontade da nossa carne muitas vezes tenta prevalecer, mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele é capaz de vencer o mundo, de vencer o velho homem, se tornar essa nova criatura. Sabe, às vezes as pessoas falam, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar o álcool, a bebida, é muito forte, eu não consigo ficar firme na igreja por causa dessas coisas, por causa da droga, por causa de coisas que leva ela à ruína, querido. Ela diz que não tem força, mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Se você decidir viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, você vai vencer essas coisas. Você vai se tornar uma nova criatura. Mas basta ter atitude, basta querer. Isso tem que sair de dentro de mim, de dentro de você, para que o Espírito Santo possa nos tratar, e aí sim você verá a diferença. Não diga que você não consegue, diga que eu consigo sim, porque o Espírito Santo vai me ajudar, porque o Senhor Jesus, Ele me guia, Ele me torna essa nova criatura, Ele me torna essa nova pessoa. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele sempre fala ao nosso coração. Não tem como você dizer que você nunca foi tocado pelo Espírito Santo em alguma área da sua vida que ainda está deixando a desejar. Não tem como. E se você não tem ouvido isso, querido, é preciso buscar uma reflexão
para que possamos entender esse novo nascimento em nossa vida. Porque o novo homem precisa ter novas atitudes, precisa ser diferente, precisa ouvir a voz de Deus, precisa crescer em fé, romper em fé, precisa fazer a obra de Deus com intensidade, fazer discípulos, levar pessoas a adorar a Deus. Amém? No capítulo 4 de João, também Jesus, quando chegou para aquela mulher samaritana, né, e ele fala, conversa com ela, eu achei esse ponto muito interessante para que nós possamos entender também os propósitos de Jesus. João capítulo 4, no versos 21 ao 24, diz assim, ó, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus por essa obra redentora de Jesus em nossa vida. Amém? É preciso deixar Jesus completar a obra em nós, tirando aquilo que não provém, tirando aquilo que não agrada a Ele. Vamos deixar Jesus trabalhar, vamos deixar o Espírito Santo completar a obra em nós, amados. Porque se somos guiados pelo Espírito, precisamos viver em Espírito. Precisamos crescer no Espírito Santo. Porque Ele sim nos traz a verdade, nos mostra a verdade, nos mostra o que é certo, nos mostra o que é íntegro, o que é correto. Ele nos faz, nos mostra o que é o pecado. Amém? Não tente se enganar, porque o Espírito Santo sempre vai falar ao meu e ao seu coração. Então nós precisamos deixar Ele nos tratar, para sermos os verdadeiros adoradores, aquele que Jesus procura, o adorador verdadeiro que o adora em espírito e em verdade, não buscando as coisas deste mundo terrena, não, pelo contrário, mas buscando as coisas que vêm do alto, que vêm dos céus, pois só assim nós veremos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas e as pessoas verão a diferença em nós. Aleluia! Não tente desviar, querido, do seu foco. Não tente deixar o inimigo, não deixe o inimigo desviar você desse foco. Vamos viver para Deus. Vamos viver em espírito, buscando as coisas celestiais, orando, adorando, sabe? Estando no templo, fazendo a vontade de Deus, buscando comunhão com os irmãos, entrando em um grupo de oração, num grupo de célula, ou seja, fazendo com que a presença de Deus venha nos tornar essa nova criatura, ou esse novo homem. Amém? Vamos entender isso. Deus é espírito, e aquele que o adora em espírito e em verdade se torna um verdadeiro adorador. Se você quer ser um verdadeiro adorador, querido, entenda isso. Entenda que o Senhor quer fazer de mim e de você uma pessoa melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor, um líder melhor. Amém? Um servo melhor. Quando entendemos isso, nós entendemos que a boa obra de Jesus em nossa vida, ela ainda está a todo vapor. Porque a reforma dentro de nós, muitas vezes, vai ser muito grande, vai ser demorada.
Mas Jesus não se importa com isso. O Espírito Santo também, ele está aí para nos ajudar e fazer com que essa reforma ela se complete. Amém? Eu trabalho em construção, eu sei como é essa questão de reforma, de obra. É duro, é difícil, tem coisas que é dura, tem coisas que dá trabalho, mas o Espírito Santo, ele nos mostra quais as ferramentas certas que nós devemos usar para completar a obra em nossa vida. Amém? Assim aconteceu na vida de Nicodemos, assim tem acontecido na minha vida, e eu tenho certeza que assim também tem acontecido na sua vida. Para nós concluirmos, vamos ler Gálatas capítulo 5, versos 16 a 25, para ver nessa passagem o que Jesus, pode fazer em nossas vidas através dessa boa obra, dessa transformação, dessa mudança em nós, desse novo nascimento, o que ele nos torna, o que nos faz ser. Glória a Deus. Capítulo 5, versos 16 ao 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia! Então, esse é o homem que vive guiado pelo Espírito Santo. Ele é cheio de amor, ele é cheio de paz, é cheio de alegria, ele tem mansidão, ele é fiel, ele tem domínio próprio, enfim, todas essas características, ela faz parte da vida desse novo homem, dessa nova criatura, ao qual nós temos sido transformados a cada dia. Amém? E que a boa obra de Jesus continue na minha e na sua vida. E assim nós possamos deixar ele terminar até a sua vinda. Amém, querido? Porque sabemos que tem coisas que talvez nós vamos até morrer sem que possa ser tocado. Mas eu tenho certeza que se tivermos humildade, reconhecermos os nossos erros, nós seremos transformados e nos tornaremos esse novo homem, ao qual Jesus falou para Nicodemos. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa trazer essa palavra ao seu encontro e refletir e entender que Deus é contigo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro fiel, não nos abandona jamais, sempre estará conosco. Amém? Então, vamos deixar com que a vontade dele prevaleça em nós, para que possamos viver em espírito e o adoremos em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus por essa palavra e por tudo aquilo que ele vai proporcionar
em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal. E que essa palavra, Senhor, ela possa nos trazer reflexões, ela possa nos trazer, ó Deus, uma luz para que nós possamos entender todos os seus propósitos em nós. Se nós ainda estivermos praticando, ó Deus, alguma coisa do velho homem, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude para que nós possamos vencer, para que nós possamos crescer e não sermos mais como crianças, mas andarmos como adultos, como homens, como mulheres de Deus, guiados pelo Espírito Santo e tornando-se assim verdadeiros adoradores. Muito obrigado, Jesus. Abençoe aos nossos irmãos, as nossas irmãs, e que o Senhor possa dar vitória, conceder a vitória a essa pessoa que tem buscado no Senhor. Talvez a vitória dessa pessoa seja uma mudança de atitude, e eu tenho certeza que o Senhor pode operar esse milagre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.